Olá, boa noite. Hoje no TVU Notícias, uma pesquisa feita por professores da UFO sobre uma espécie curiosa no meio ambiente, o pseudo-escorpião. A nova sede da Defensoria Pública de Uberlândia, inaugurada hoje na parte da manhã. E na série de reportagens especiais sobre empresas juniores da UFO, você vai conhecer um pouco mais da Concelt, do curso de Engenharia Elétrica. E ainda as orientações de especialistas sobre uma doença milenar que ainda hoje mata muita gente, a tuberculose. É agora no TVU Notícias. Eles moram no interior das árvores e se alimentam de insetos. Pesquisadores da UFO descobriram curiosidades sobre duas espécies interessantes desconhecidas ainda por muita gente. São os pseudo-escorpiões. À primeira vista, o ferrão lembra um típico escorpião, mas não se deixe levar pelas aparências. Esses são pseudo-escorpiões, menores e inofensivos. O Parateminoides nidificator mede até 7 milímetros de comprimento e convive em colônia com outra espécie conhecida como Paracernis melanopygius, que pode medir até 2 milímetros. Mas a convivência não é pacífica. O menor é um parasita camuflado e quem descobriu essa curiosidade científica é o pesquisador e professor da UFO Kleber Delclaro, em parceria com Everton Tiso Pedroso. Esse trabalho, então, ele começou há mais de 15 anos com um rapaz que na época era um estudante de graduação aqui, o Everton Tiso Pedroso, e hoje ele é um professor na Universidade Estadual de Goiás. Então nós encontramos esses animais vivendo nas cascas de árvore aqui do campus, são animais totalmente inofensivos, inclusive são muito bons para nós porque eles predam formigas, aranhas, pernilongos, né? Predam bastante pernilongo, pernilonguinho pousou na casca de árvore, eles pegam e comem mesmo, tá? Então são animais que a gente deve proteger. O professor Kleber Delclaro explica que o aracnídeo parasita tem um comportamento parecido com o pássaro cuco. O que fazem os passarinhos, cuco? O que faz o chupim? Ele encontra o ninho de uma outra espécie, põe o ovo lá e vai embora. Aí você vê aí um pardal criando o chupim, né? Isso acontece com os cucos também, uma outra espécie cria os filhotes dele. No nosso caso é muito pior, porque além da outra espécie criar o filhote dele, o adulto mora junto, rouba a comida do outro, o adulto mata a prole do outro, o adulto rouba a seda e os casulos para colocar a sua própria prole para sobreviver. A importante descoberta científica ganhou destaque em publicações internacionais. Nós temos trabalhos publicados no Journal of Arachnology, que é a principal revista de aranhas, né? Nós temos trabalho na Insect Socio, que é a melhor revista de insetos sociais do mundo, antiquíssima essa revista. No Journal of Natural History, que é o jornal do Museu de História Natural de Londres. E temos também esse trabalho na Behavior Ecology, que é a principal revista da nossa área, né? Todo mundo que trabalha com ecologia comportamental quer publicar na Behavior Ecology. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã, terça-feira. Em Uberlândia, a previsão é de sol e tem possibilidade de chuva no período da tarde. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Ituiutaba. A previsão é muito sol durante o dia e à noite o tempo permanece aberto. Predomínio de sol pela manhã com chuva à tarde em Delta. A mínima prevista é de 22 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Em Romaria, nebulosidade variável com baixa possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 19 e a máxima é de 29 graus. Terça-feira, com previsão de chuva à tarde em Sacramento. A temperatura varia entre 20 e 32 graus. Na reportagem especial de hoje sobre as empresas juniores da UFO, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho feito pela Concelt, empresa júnior de consultoria em engenharia elétrica da UFO. Estamos na Concelt, mais uma empresa júnior gerida por alunos da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui eles prestam consultoria em engenharia elétrica. Fazem parte da empresa estudantes da área de engenharia elétrica, engenharia de eletrônica e telecomunicações, engenharia de controle e automação, engenharia biomédica e engenharia de computação. Aqui a gente é uma empresa sem fins lucrativos, visando capacitar os alunos dos cursos
e trazendo um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, sobre empreendedorismo para os alunos do curso de graduação, coisas que eles não veem dentro da sala de aula. Luiz Arthur está no 7º período do curso de Engenharia Elétrica e desde muito cedo percebeu que tinha interesse pela área. Hoje atua como gerente de projetos e comercial da empresa Júnior. Ele sabe que poder usar na prática o que aprendeu na sala de aula vai fazer diferença. Entrar na empresa Júnior realmente mudou minha perspectiva de mercado de trabalho, me deu noção do que é o meio empresarial e o meio industrial, e isso foi muito importante. Um dos projetos realizados pela empresa Júnior da UFO foi feito para este hotel, que fica no bairro Saraiva, na região sul de Uberlândia. O objetivo do trabalho era a redução do consumo de energia elétrica. Foi realizado um estudo de eficiência energética, onde a gente estudou todos os equipamentos que gastavam maior parte da energia do hotel, no caso lâmpadas, ar-condicionados, visando a redução da energia do hotel e ensinando a como utilizar a energia em si. Um outro produto foi elaborado para uma empresa da área da saúde, uma máquina usada na lavagem de instrumentos médicos. O grupo de estudantes ficou responsável pela parte elétrica do projeto. A gente fez a realização de um aplicativo que controla a máquina, toda pelo celular ou por um tablet. Então não tem mais aquele problema de você ter que precisar de um técnico para ir lá fazer o funcionamento dela. Então, ela dosa a quantidade de detergente, o tempo de secagem, tudo isso é automatizado via aplicativo. E posterior a isso, ela imprime um relatório, envia esse relatório para uma impressora, o qual vai ser impresso, relatório de tudo que foi utilizado. Yasmin também está no 7º período do curso de Engenharia Elétrica e participa da Concelt junto com outros 28 alunos. Ela também reconhece a importância do aprender na prática. A empresa Júnior ela vem para a gente ter um contato maior com o mercado de trabalho, porque aqui dentro da universidade nós não temos oportunidade de estar em contato com alguns projetos. Então a empresa Júnior ela vem para facilitar isso e realmente ajuda bastante. Inaugurada hoje a nova sede da Defensoria Pública de Uberlândia. Com mais infraestrutura, a unidade, que também integra os distritos de Miraporanga e Cruzeiro dos Peixotos, tem mais capacidade para receber e atender um maior número de pessoas. Casa cheia. Marcaram presença na solenidade autoridades locais e do Estado. A partir de agora, 27 defensores públicos que atuam na unidade de Uberlândia nas áreas de execução penal, criminal, urgências criminais, família, infância e juventude, juizado especiais e cooperação e conflitos têm um novo espaço para trabalhar. Estamos aí para cada vez mais cumprirmos a nossa missão constitucional, que é estarmos perto do cidadão vulnerável e atendermos às suas necessidades. A Defensoria Pública está de portas abertas. Os defensores públicos, na verdade, esse time de 27 defensores públicos estão hoje mais equipados, mais qualificados e agora mais bem instalados para prestarem esse atendimento com mais acessibilidade. O defensor público e coordenador regional Evaldo Gonçalves explica que a mudança traz vários benefícios. Um deles é garantir o bem-estar dos defensores e das pessoas atendidas no local. É uma dignidade tanto para quem presta o serviço, que somos nós defensores públicos, para a população, né? E o corpo administrativo nosso também está melhor abrigado, com mais a logística está favorecendo a prestação desse serviço melhor e expandido. A nova unidade da Defensoria Pública de Uberlândia tem uma área total de 970 metros. Nessa nova sede, a população pode contar com novos serviços, tais como a de saúde, idoso e de pessoas em situação de rua. Então a gente pôde ampliar por conta da melhoria do espaço físico. A nova sede da Defensoria Pública apresenta salas amplas com acessibilidade, banheiros e elevador. A Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Cristiane Neves, explica sobre o investimento na nova unidade. Representa muito para a Defensoria Pública, porque é uma política institucional de estarmos cada vez mais prestando um serviço de mais qualidade ao cidadão vulnerável. Uberlândia é a segunda cidade em número de população no estado de Minas. Hoje, a demanda cada vez mais
e Uberlândia não comportava mais o atendimento com essa qualidade ao cidadão. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito, então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFO é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. A tuberculose é a doença infecto-contagiosa que mais mata adultos no mundo. Apesar de ser conhecida há milhares de anos, nunca foi erradicada. No mês definido como oficial para o combate à doença, os médicos alertam: é preciso ficar atento aos sintomas e fazer corretamente o tratamento. Raquel teve tuberculose aos 20 anos. Na época, a bióloga se preparava para o vestibular e descuidou um pouco da saúde. A baixa imunidade foi fator determinante para a doença. A bactéria oportunista só foi derrotada com um longo tratamento. O tratamento é bem longo, são 6 meses de tratamento e muitas vezes as pessoas acham que podem se sentir melhor depois de 2 ou 3 meses, mas não é eficiente para a conclusão do tratamento, para que a pessoa fique realmente curada. Então, eu fiz os 6 meses, depois de uns 2 ou 3 meses eu me senti bem melhor, mas eu continuei com todos os comprimidos por todo o período indicado. A tuberculose é transmitida pelo ar por gotas de saliva que chegam através da tosse, do espirro ou mesmo da conversa com o paciente infectado. O desconhecimento sobre a doença contribui para a disseminação deste mal que ainda afeta muita gente. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado, como fez a Raquel, são fundamentais para o enfrentamento desta doença e também a redução do número de casos. No Brasil, nos últimos 10 anos, a redução da incidência de tuberculose foi de 22,8%. E a taxa de mortalidade também caiu, 20,7%. Ainda assim, são registrados 72 mil novos casos da doença por ano, com mais de 4 mil mortes. Tosse é o principal sintoma. Hoje a estratégia nacional, qualquer pessoa que esteja tossindo por mais de 3 semanas deve ser investigado do risco de se ter tuberculose. Além da tosse, emagrecimento, febre normalmente vespertina no final da tarde, não muito alta, e os suores noturnos. Se você apresenta esses sintomas, você deve procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa para ser investigado com a possibilidade de ter tuberculose. No passado, a tuberculose era considerada uma doença que afetava os boêmios.
Um dos maiores nomes da música brasileira, Noel Rosa, sofreu com a doença. O músico foi tratado em Belo Horizonte, que recebia muitos pacientes por conta do clima favorável e hospitais especializados. A capital era chamada de cidade sanatório. Mas ainda hoje, se a gente for fazer uma fotografia da tuberculose, de onde ela acontece, a gente vai ver que ela ainda está bastante localizada naqueles lugares onde há falta de cidadania. Daí ela ser um importante marcador da condição social do indivíduo. Vamos falar sobre tuberculose, uma doença infecciosa e transmissível e que atinge anualmente cerca de 9 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados do Ministério da Saúde. O pneumologista Dr. Fernando Rabelo está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente. Boa noite, Dr. Fernando. Boa noite. Obrigada, pela presença aqui no TV Notícias. 9 milhões de pessoas em todo o mundo e no Brasil cerca de 70 mil pessoas por ano. É exatamente isso. Os dados mais atuais mostram em torno de uma contaminação de 9 milhões de novos casos no mundo. Esses 9 milhões vão gerar em torno de 1,8 a 2 milhões de mortes ao longo do mundo. O Brasil, os últimos dados têm mostrado alguma coisa em torno de 70 a 80 mil novos casos e que vão produzir em torno de 4,6 até 5 mil mortes ano. Em se pensando de uma doença infecto-contagiosa tratável, são dados realmente alarmantes. Em Uberlândia, qual que é a realidade, doutor Fernando? Não foge à regra nacional, não foge à regra nacional. A gente segue mais ou menos o mesmo índice de contaminação. O grande problema, talvez, falando sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que ocorreu no último dia 24, né, em homenagem ao dia que foi dado a descoberta do bacilo, nós temos aí muitos casos que os pacientes abandonam. Aqui em Uberlândia, mesmo no Brasil, nós temos uma taxa em torno de 11% de abandono ao tratamento, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza no máximo 5%. Né? Esses abandonos ao tratamento, a não procura ao tratamento, que ainda contribui para esses altos níveis de mortalidade e de contaminação. Infelizmente, a tuberculose ainda é uma doença cercada de muita crendice, de muito preconceito. Muitos pacientes não aceitam esse diagnóstico, acham que isso é um absurdo, que uma pessoa que alimenta bem, que tem às vezes boas condições, estão imunes a essa infecção. Mas o bacilo hoje não escolhe classe social, não escolhe nada. É altamente contagiante e por isso essa importância de nós trabalharmos essa ideia da prevenção, da busca ao tratamento, do não abandono do tratamento. Pois é, agora o senhor estava falando de tratamento, por que abandono ao tratamento? Falando disso, já é uma doença curável, né? Curável, totalmente curável. Se fizer o tratamento de forma correta, que é em torno de 6 meses, há alguns casos de multiresistência, que você usa 1 ano, 2 anos de tratamento, mas a quase totalidade dos casos, se você fizer o tratamento correto de 6 meses, a doença é curável. Seria isso aí, o preconceito, a não aceitação, os efeitos colaterais dos medicamentos, que não são tão importantes assim, isso contribui para essa recaída e para essa disseminação. Uma pessoa que não trata a doença tuberculosa ou que abandona o tratamento, ele pode, no período de 1 ano, contaminar de 10 a 15 pessoas. Então, você vê um único paciente doente não tratado, ele pode disseminar essa doença para um número muito grande de pessoas. Preocupante, né, muito preocupante. A gente viu na reportagem anterior que a tuberculose atinge principalmente o público adulto. Isso confere? Por que isso acontece? Não, o foco são as crianças. As crianças. Por isso que tem essa vacinação obrigatória até o 30º dia de vida. Normalmente são jovens, adultos que vivem aglomerados em asilos, pessoas mais idosas, com más condições sanitárias, né, de má alimentação, pessoas desnutridas, né, portadores de algumas doenças crônicas consumptivas. Essas pessoas são os focos primários da doença tuberculose. Não escolhe idade, então, né? Não escolhe. Agora, doutor Fernando, atinge especialmente os pulmões, mas outros órgãos também são atingidos pela tuberculose, né? A forma mais comum de infecção é a forma pulmonar, mas pode ter na meninge, pode ter nos rins, pode ter nos ossos.
vários outros órgãos podem ser acometidos com o bacilo. Agora, para quem está nos assistindo, quais são os sintomas aí para que a pessoa procure imediatamente ajuda, né? Os sintomas são sintomas clássicos. O primeiro deles é a tosse, uma tosse persistente, inicialmente seca, que pode passar produtiva com secreção, às vezes com sangue. Uma sudorese à noite, a pessoa começa a transpirar de forma excessiva. Uma queda do estado geral, fraqueza, emagrecimento e, em alguns casos, falta de ar. O mais importante é que alguns pacientes, numa fase inicial, confundem muito como se fosse uma gripe e não procuram o tratamento médico. Às vezes, quando ele chega ao consultório, ele já está com histórico até de 3 a 4 meses de tosse. Ele achando que não demorou era nada, demorou a procurar. Mas se fizer o diagnóstico corretamente, na fase ainda correta, e tratar corretamente, a doença será curável. Ok, tá bom, viu? Muito obrigada pela sua entrevista aqui no TV Notícias, doutor Fernando. Em instantes tem informações sobre o transtorno que pode acarretar sérios problemas à saúde, a fobia alimentar. É já já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. E agora nós vamos falar sobre fobia alimentar, conhecida também como fagofobia, um transtorno em que a pessoa tem medo excessivo de comer e engolir. A psicóloga Ellen Flávia está aqui comigo no estúdio para explicar para a gente como que funciona isso, né, Ellen? Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço o convite. Na semana passada a gente falou sobre compulsão alimentar e hoje a gente vai falar sobre o oposto, que é fobia alimentar. Mas é isso mesmo? A pessoa tem pânico de comer? Explica pra gente. Aí, no caso, esse pânico, ele vem marcado por episódio associado primeiramente à comida. Então, a pessoa come algo, pode ter sido mal manipulado, o alimento já está estragado ou deteriorado de alguma forma, e a pessoa passa mal mesmo, com sintomas físicos. Às vezes vomita, tem diarreia, tem alguma questão na hora de engolir o alimento. E aí fica marcado já esse pequeno trauma. E aí a pessoa associa todo tipo de alimentação, ela começa a ter medo que qualquer alimento que ela vai ingerir vai causar esse mesmo sintoma nela, que ela vai passar mal de novo, vai ter diarreia de novo, vai vomitar. Qualquer alimento, Qualquer alimento. E aí muitas pessoas optam por ficar muito tempo sem se alimentar.
e aí começam com uma perda excessiva de peso e faz muitas vezes esse diagnóstico ser confundido com o diagnóstico de anorexia, porque a pessoa acaba perdendo muito peso por ter tanto receio e ficar tanto tempo sem se alimentar. Então, fagofobia é diferente de anorexia? Sim. A fobia alimentar leva à anorexia? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não, porque na anorexia a pessoa tem, ela se vê de uma forma diferente, né? Ela imagina que ela está com sobrepeso e ela quer emagrecer. Na fagofobia a pessoa deixa de se alimentar por medo de passar mal. Só que o emagrecimento muitas vezes vem, mesmo a pessoa querendo engordar, querendo manter o peso dela, né? Ela não tem essa distorção da autoimagem que tem na anorexia. Ah, sim. Existe essa diferença. Isso. Mas como a fagofobia, ela é pouco estudada ainda, tem poucos indícios, poucas pessoas que recorrem ao tratamento, é fácil confundir com anorexia, porque a pessoa perde o peso, né? E como a anorexia já é mais estudada, já é mais conhecida, é fácil de se confundir. Uhum. Agora, Ellen, qual que é a origem da fagofobia, então? É comer um alimento e passar mal, ou existe outra raiz desse problema? É emocional? Algum trauma emocional também pode desencadear a fagofobia? Pode desencadear, mas vem marcado por esse evento de comer e passar mal. Aí começa uma associação, que vem com a questão da ansiedade, que aí fica marcado junto. Geralmente acomete pessoas que são mais ansiosas, e por isso esse medo de comer, junto também com essa questão da ansiedade, a pessoa tende a parar de se alimentar, e dependendo do perfil da pessoa, pode ser que ela utilize isso de benefício próprio mesmo, né? Porque aí vai ter um ganho secundário, que ela vai ser mais cuidada, às vezes uma criança, às vezes um adolescente, ou até mesmo na fase adulta. Pode acontecer. Mas o que marca mesmo é essa pessoa passar mal depois de ter ingerido algum tipo de alimento, que é um evento que pode acontecer com qualquer pessoa, só que aí a pessoa desenvolve essa fobia. Se for recorrente, já é um problema, né? Passar mal. Mas geralmente um evento só, às vezes dura mais horas durante o dia, a pessoa tem como se fosse uma intoxicação alimentar, e aí a pessoa começa a ter essa fobia mesmo. Mas não precisa ter 2 eventos, um só já é suficiente. É importante a gente falar isso, né? Agora, falando de tratamento em crianças, por exemplo, porque a fagofobia pode ocorrer no público infantil, né? Pode. E aí, como fazer? E aí, no caso, todo tipo de diagnóstico, ele tem que ser feito por eliminação. Então, no caso, primeiro são feitos exames clínicos, é feito exame de sangue para ver se não tem alguma questão, é feito às vezes até mesmo endoscopia, algum exame relacionado com essa parte mesmo, para ver se tem alguma questão de lesão no esôfago, para descartar. E descartando todas essas possibilidades, aí se começa um tratamento específico da fagofobia. Agora, que tratamento é esse? É fazer terapia junto com... É uma equipe multidisciplinar, médico, nutricionista? Como que funciona? Isso aí tem que ser um trabalho interdisciplinar, tem que estar em conjunto esses profissionais, e é indicado seja feito o acompanhamento com psiquiatra, né? Ele pode entrar com alguma medicação, geralmente ele entra, para tratar essa questão da ansiedade. E é interessante que tem algumas medicações que o efeito colateral vai auxiliar o aumento do apetite da pessoa. Né? E aí, com esse aumento do apetite, vai estimular ela a querer experimentar os alimentos, né? E ela deixar em segundo plano essa questão do medo. Entra também o trabalho do nutricionista, que vai apresentar um leque de opções para a pessoa conseguir se alimentar, e uma terapia. Então, nesse caso, são indicados pelo menos esses 3 profissionais. É um tratamento longo, então, né? Para quem tem esse problema. Sim, não é um tratamento breve. Mas depende muito mais do vínculo desse paciente, né? Desse cliente, dessa pessoa que quer se desenvolver, que quer deixar de ter essa fobia. Quer melhorar, né? Depende muito do paciente. Sim. Em Uberlândia, você como psicóloga, Ellen, você atende pessoas com fobia alimentar? Como que você vê a realidade? Então, é um público que ainda está muito escondido, que ainda não busca tratamento com facilidade, né? É muito difícil conseguir identificar esse público, até mesmo por conta dessa dificuldade do diagnóstico, né? Mas eu não tenho restrições quanto a algum tipo específico de tratamento. Se um paciente me procurar com essa questão, a gente vai tratar e eu vou fazer um encaminhamento também, para ele ser acompanhado por esses 2 outros profissionais. É um caso novo, né? Fica aí a dica, tem que buscar ajuda, né? Independente do que seja. Muito obrigada, viu, Ellen, aqui pela sua entrevista no TVU Notícias. Eu que agradeço. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redação tvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.